O ar tinha, naquele momento, aquela sensação seca e cortante que só se sente de verdade quando o outono já passou e o inverno está à espreita, logo ali na esquina. Jacob e eu estávamos na fazenda desde o nascer do sol, verificando os bebedouros, reforçando os fios das cercas, recolhendo pedaços de metal nos pastos antes que a neve transformasse tudo em armadilhas escondidas. Esse é o trabalho nessa época do ano. Organizar, pôr tudo em ordem e garantir que nada cause problemas quando a terra congelar e o rebanho ficar inquieto. As vacas não estavam onde deveriam estar, elas tinham se reunido ao sul, deixando o pasto do norte estranhamente vazio. Os animais sentem as coisas antes das pessoas. Eu interpretei a ausência delas como um sinal, mesmo sem dizer nada. Jacob também percebeu. Ele fez uma piada, falando sobre vacas preguiçosas. Mas eu vi os olhos dele voltarem sempre para o fundo do terreno, onde uma grande árvore se erguia, cinza contra o céu. Pediram para deixarmos aquela parte em paz. O velho dono, Sr. Martin, foi muito claro. Consertem o necessário, mas não vão procurar encrenca onde não tem, disse ele com um tom significativo. Nós não fizemos perguntas. Não se discute com quem te paga. No entanto, o trabalho às vezes tem uma maneira estranha de te empurrar para os problemas. Uma parte da cerca tinha caído, o arame estava batendo na terra, um poste inclinado. A gente poderia ter deixado isso para outro dia, mas a luz estava diminuindo, e uma cerca aberta é um risco. Os bichos podem escapar, animais selvagens podem entrar. Então fomos até o limite norte com as ferramentas na caçamba da caminhonete. Lembro de ter sentido um desconforto, como se estivéssemos entrando em um terreno proibido. Pensei que era só o frio, a estação, as sombras. No fundo, eu já sabia que tinha algo errado. Quando chegamos ao fim do terreno, o céu estava ficando escuro. Jacob desligou o motor e ficamos imóveis por alguns segundos. O silêncio era pesado. Sem pássaros, sem insetos, nenhum som de gado, apenas o vento nos arbustos. Caminhamos pela cerca, esmagando a grama congelada com as botas. O arame estava rompido, abrindo espaço para a passagem de um animal. Jacob falava sobre quanto tempo levaria para consertar, mas eu não prestava atenção. Um cheiro chamava minha atenção. Não era estrume nem fumaça. Era um cheiro metálico, pesado, que ficava no fundo da garganta. Eu o segui. A cerca de 6 metros na grama, encontrei uma vaca. Ela não era do nosso rebanho. A marca a ferro era desconhecida. Ela tinha sido atacada. As costelas abertas, o ventre rasgado, a língua pendurada e cinza. Os coiotes começaram a comê-la, mas não terminaram. Os ferimentos eram irregulares. Percebi também marcas na grama, como se algo tivesse sido arrastado mais adiante. Meu Deus, disse Jacob atrás de mim. A dit Jacob derrière moi. Ela é nossa? Não, respondi. Ela deve ser de alguma fazenda a alguns quilômetros daqui. Ficamos em silêncio. Uma vaca morta, isso acontece. Mas não assim, não tão perto da divisa, sem nenhum sinal claro de predador. As vacas criadas soltas não são fáceis de abater. Jacob sugeriu consertar a cerca e ir embora, deixando a carcaça para os animais carniceiros. Eu quase aceitei. Vi uma bota saindo dos arbustos. O couro estava rachado. Eu congelei. Jacob seguiu meu olhar. Nós não dissemos nada. Eu peguei a bota e puxei. O chão lentamente revelou uma perna, depois um corpo inteiro, meio enterrado sob as folhas. O rosto havia desaparecido, roído até o osso. As mãos estavam cerradas. Ele lutou. Jacob xingou e se virou. Eu observei. As roupas eram de um trabalhador rural. Jeans, suéter de lã, botas gastas. Nenhuma carteira visível, nenhum documento de identidade. Apenas um homem deixado ali. Um barulho nos fez pular de susto. Eu me virei com a mão no minha faca. Um cavalo nos observava da beira das árvores. Ele estava magro, com o pelo opaco, ainda selado, as rédeas arrastando no chão. Parecia exausto. Jacob murmurou. Com certeza é dele. Faz sentido. Uma vaca foge. Um funcionário vai procurá-la. Algo dá errado. A vaca morre. O homem também. O cavalo vaga até voltar. A história parecia lógica. Nós nos aproximamos devagar do cavalo. Eu peguei as rédeas. Nenhuma marca clara na sela. Devíamos ter parado ali, levado o corpo e avisado a polícia. Mas algo estava me incomodando. Voltamos para examinar o corpo. Olhando mais de perto, vi que os ferimentos não vinham apenas dos animais. Debaixo do casaco, havia pequenos buracos redondos no peito, marcas de tiros. Contei 3, e o crânio estava esmagado. Não precisa ser especialista para entender. Isso não é um ataque de animais, eu disse. Jacob ficou pálido.
Atiraram nele. Os coiotes só terminaram o trabalho. Ficamos em silêncio. Quem era ele? Por que matá-lo aqui? Por que deixar o cavalo selado? Precisamos ir embora, disse Jacob, preocupado. Ele estava certo. Já não era mais um simples acidente. Era um assassinato. Deixamos a cerca como estava e fomos embora com o cavalo. O vento aumentava. Eu olhava em volta sem parar. Ao achar um corpo cheio de balas, sempre nos perguntamos se o atirador ainda está ali. Chegamos à caminhonete. Os nervos à flor da pele. Colocamos o cavalo na carreta e fomos para casa. As luzes da fazenda eram reconfortantes, mas eu não me sentia segura. Contamos tudo para o proprietário, que chamou o xerife. Os policiais chegaram antes do anoitecer. Levamos eles até o local. Na escuridão, o lugar parecia ainda mais ameaçador. O corpo ainda estava lá. Eles tiraram fotos, recolheram cápsulas. Um policial afirmou que o cavalo parecia vagar há uma semana, sem que ninguém percebesse, o que não fazia sentido. Nós demos nossos depoimentos. Oficialmente, eles falaram de um acidente de caça, mas é difícil explicar 3 tiros no peito e um na cabeça como um acidente. A investigação levou semanas. Os inspetores vieram, fizeram perguntas, examinaram o cavalo. Rasparam parte da crina dele para buscar uma marca apagada. As botas do homem não correspondiam a nenhuma marca vendida na região. Alguns detalhes eram estranhos. Passei a registrar tudo em um caderno. Uma cápsula encontrada vários dias depois da busca oficial. Uma marca na vaca quase igual a uma de verdade, mas um pouco diferente. Jacob mandou eu esquecer, mas não consegui. Em dezembro, o caso foi encerrado como homem desconhecido, causa incerta. O cavalo foi vendido em leilão. Mesmo assim, não consigo esquecer. Um homem abatido. Botas de fora, um cavalo faminto, uma vaca que não deveria estar ali. Às vezes, quando volto perto daquela cerca, sinto como se ainda pudesse sentir aquele cheiro metálico. As vacas evitam aquele lugar. Jacó se recusa a passar por lá. Guardo minhas anotações sem saber exatamente por quê. A estrada se estreitava até virar quase só uma faixa rachada pelo campo. O mapa prometia uma estrada panorâmica, as cores de outono mais bonitas da região, mas era principalmente isolamento. Hectares de carvalhos e bordos nos cercavam, suas folhas exibindo tons de vermelho vibrante, laranja e dourado, enquanto o asfalto nos levava cada vez mais fundo para o meio do nada. Você é obcecada, disse meu namorado, com um sorriso zombeteiro do banco do motorista. Tudo isso por causa de uma sessão de fotos. A gente podia ter ficado na cidade e tirado fotos na frente das abóboras do café. Eu lancei um olhar para ela. Abóboras não contam. Aqui é a cor, é a mudança. Você vai ver, a luz fica perfeita aqui. Ele balançou a cabeça, rindo. Vi o canto da boca dele tremer, como se contivesse algo mais terno que zombaria. Os vidros estavam abaixados. O ar fresco beliscava minhas bochechas, trazendo o cheiro de folhas molhadas e o perfume sutil da água do rio. Fotografei pela janela do passageiro enquanto ele dirigia, celeiros e fios elétricos sumindo atrás de nós. Quando a estrada nos levou à passagem sobre o rio, soube que era o lugar. Uma ponte velha, com pintura descascada e ferrugem, atravessava a água. A correnteza sob nós era forte. Redemoinhos brancos batiam nas grandes pedras centrais. Eu me inclinei no meu assento. Pare aí. Ele encostou o carro no acostamento. Saímos e eu senti o ar ficar mais frio perto da água. O sol se escondia atrás de uma camada de nuvens, levando embora o calor. Perfeito, eu disse, levantando meu celular. Enquadrei, as árvores refletidas na água que descia, o céu escurecendo, os galhos esticados como veias. Espera, vou chegar mais perto, ele disse, e pulou a cerca antes mesmo que eu pudesse protestar, seus sapatos roçando nas pedras enquanto ele descia cuidadosamente a margem. Toma cuidado, eu gritei. Ele sorriu para mim, confiante como sempre. Relaxa, vai dar tudo certo. Baixei o telefone, o coração batendo um pouco mais rápido. Sério, está escorregadio. Fica onde você está. Ele ignorou isso com um gesto, colocando o pé em uma pedra coberta de musgo que avançava na água. Ele procurava o ângulo perfeito, um ângulo dramático, aquele que faria todas as minhas fotos parecerem ridículas. Ele se agachou, com o celular na mão, ajustando. E então houve um estalo seco, madeira cedendo. O pé dele escorregou, os braços giraram, e antes que eu gritasse, ele já não estava. Caiu pesado na água, gritei seu nome. Ele emergiu, tossindo e agitando os braços enquanto a correnteza o arrastava como um brinquedo. Ele tentou lutar,
virar o corpo em direção à margem, mas a água estava rápida demais. Corri até a grade, agarrei o aço gelado, com os olhos fixos na cabeça dele girando enquanto descia. Gritei para ele se segurar, mas já era levado para longe, sugado sob a ponte e sumindo na curva. Pulei a grade e desci correndo pela margem, com os joelhos cedendo na ladeira molhada, folhas e raízes escorregando sob minhas mãos. O chão descia para a água tão íngreme que parecia que a gravidade estava contra mim. Querida, eu gritei, mas o rio engolia minhas palavras. Lá embaixo, a água rugia, se quebrando nas pedras, levando ele cada vez mais para longe. Tropecei ao longo da margem, quebrando os arbustos, seguindo os breves flashes da jaqueta dela entre as árvores antes que desaparecessem. A trilha, se assim podia ser chamada, era pouco mais que um rastro de cervo. Galhos batiam nos meus braços, espinhos agarravam na minha calça jeans. Meus pés deslizavam no musgo e terra molhada, mas eu corria, pulmões ardendo com o ar frio. Cada segundo parecia que sua cabeça sumiria sob a água e não voltaria à tona. Depois de cerca de 800 metros, o rio diminuía a velocidade em uma curva larga. Troncos estavam presos nos bancos rasos, folhas giravam nos redemoinhos. Saí das árvores observando, rezando, vi um movimento na beira da água. Corri, convencida de que era ele, mas não era. Uma massa saiu dos arbustos farejando, atarracada, pesada, com cerdas eriçadas e brilhantes em pé, um javali. Grande, talvez com cerca de 100 quilos, presas curvas como facas, olhos escuros e malignos, outra forma atrás, menor, mas tão feia quanto. Fiquei paralisada, meu cérebro queria salvá-lo, mas meu corpo travou de repente. O javali arranhava o chão, balançando os ombros. Ele não estava curioso, ele estava furioso. E eu vi o porquê. Ao lado, meio escondida, estava a carcaça dilacerada de um cervo. A caixa torácica dele estava aberta como um pacote aberto num arranco. O ar fedia a sangue, espesso e metálico, levado pelo vento frio do rio. Meu estômago se revirou. Os javalis tinham uma presa e estavam sobre ela. O maior deles gritou tão alto que fez meus ouvidos zumbirem. Então ele avançou. Eu me virei e corri, meus pés mal encontrando aderência naquela lama. Mas eu ouvia todos os cascos batendo, os galhos quebrando. Ele estava logo atrás de mim. Corri como nunca, pulmões ardendo. Virei para a esquerda ao longo da margem, os galhos ainda me arranhando. O javali atravessou os arbustos como se eles nem existissem, e seu grito rasgava o ar, cada vez mais perto. Ousei olhar para trás e vi o brilho das presas. A lama saía das patas. A adrenalina percorreu meu corpo queimando e eu gritei. O terreno desceu em direção à água. Eu escorreguei, meus pés se enroscaram, meus joelhos bateram na pedra. A dor disparou na minha perna, mas eu me arrastei para a frente, com as mãos afundando na lama e nas ervas. O javali derrapou atrás de mim, jogando terra para o alto. Subi em um tronco meio podre, inclinado sobre a água, com as mãos queimando por causa da casca áspera, farpas se cravando profundamente. O javali bateu no tronco por baixo, o impacto me sacudindo até os ossos. Quase caí na correnteza. Ele recuou, bufou e tentou de novo. O tronco tremia embaixo de mim. Eu me agarrava com todas as minhas forças, os nós dos dedos brancos, murmurando orações absurdas, tentando não gritar de novo. Outro impacto. A madeira estalou, uma parte se partiu. Minha bota escorregou, meu peito se chocou contra a casca. Eu golpeei para baixo, às cegas, meu calcanhar acertando o focinho dele. Ele guinchou e deu um passo atrás, o que já era algo. Ergui-me mais alto e rastejei para o outro lado. Minha calça jeans rasgou num galho. O javali grunhiu e se virou, a lama voando. Eu não esperei ele voltar. Pulei do tronco para a água rasa. O frio me cortou como uma lâmina. Fui chapinhando adiante, tropeçando, caindo e levantando, só para aumentar a distância entre nós. O javali me perseguiu, entrando na água atrás de mim. O pelo dele o atrasou e consegui alcançar um grupo de pedras no meio. Eu me puxei para cima delas, arranhando minha pele nas bordas. O javali ficou na sombra, me encarando, soltando nuvens de vapor no ar frio. Ele girava, espirrava água, mas não subia nas pedras. O menor se juntou a ele, guinchando e batendo os dentes no ar. Protegiam seu território, com a presa atrás deles. Tremia, os sapatos encharcados, olhando a outra margem como se tivesse acordado no inferno. E então um som atravessou o rugido do rio, uma tosse. Eu me virei,
os olhos seguindo o rio acima. A cerca de 45 metros, preso em outro amontoado de troncos arrastados pela correnteza, lá estava ele, meu namorado, meio deitado em um tronco, cuspindo água, se arrastando em direção aos bancos rasos. O alívio me rasgou por dentro. "Estou aqui!" gritei para ele. Ele levantou a cabeça, atordoado e com o olhar perdido. Dei uma última olhada no javali. Eles estavam lá, imóveis, observando, o grandão resmungando, orelhas tremendo, satisfeito por eu ir embora ou preguiçoso demais para seguir. De qualquer forma, eles não me seguiram quando deixei as rochas, e quando subi o riacho cambaleando. Eu corria e quase caía, na lama e nas pedras, até alcançá-lo. Ele estava encharcado, tremendo de frio, com os lábios pálidos como papel. A respiração dele saía em arfadas, mas ele estava vivo. Desabei de joelhos ao lado dele, agarrei seu braço e o puxei. "Não faz isso", sussurrei, sem nem saber se queria dizer "não morra" ou "nunca mais me assuste assim", porque, para falar a verdade, ele parecia um cadáver. Ele tossiu, cuspiu água e então conseguiu dizer: eu te disse que você teria sua foto." Era meio uma piada, meio delírio, mas eu o abracei forte e não queria mais soltá-lo. Passei meu braço por baixo do dele e puxei, nossos pés sendo sugados pela lama. Ele se levantou cambaleando, batendo os dentes, o peso dele contra mim. Cada passo era frágil, como se o rio pudesse retomá-lo a qualquer instante. Atrás de nós, outro grito ecoou, agudo e furioso. Eu me virei, os javalis nos seguiam, primeiro o pequeno, se esgueirando pelos arbustos, depois o grande. Ele não nos deixaria ir tão fácil. "Anda!" sussurrei puxando-o para a frente. Tropeçamos pela margem, correndo pelas ervas secas e pelos espinhos. Meus pulmões imploravam por ar, porém o medo me fazia correr mais. Os javalis seguiam nos perseguindo. Parecia que respiravam nas minhas costas e o chão vibrava. Um deslize, uma queda, e eles nos atacavam. A ladeira levava-a na estrada. Eu os arrastava, meio carregando, meio empurrando, até que passamos a borda e caímos de volta no asfalto. O carro nos esperava a uns 20 metros, capô prateado, captando o pouco de luz que restava. "Rápido, rápido", minha voz falhou. A gente mancava, escorregava, se jogava para frente. Atrás, o javali subiu o barranco, guinchando, os olhos brilhando de raiva. O grandalhão chegou na estrada como um tanque e investiu, encurtando a distância. Revirei meu bolso procurando minhas chaves. O carro apitou quando apertei para destravar. Escancarei a porta, empurrei para dentro, depois me joguei no banco enquanto a fera ainda rugia vindo em nossa direção. O javali bateu no para-choque com um impacto que fez meus ossos tremerem. O carro inteiro pulou, os vidros chacoalharam nas molduras. Eu gritei e tranquei as portas. Ele recuou, farejou, depois bateu na lateral, amassando a lataria com a cabeça. O menor circulava guinchando. "Ligue o carro", ele resmungou, mas minhas mãos tremiam. Precisei tentar 2 vezes até o motor rugir. Engatei a marcha e pisei fundo no acelerador. Os pneus chiaram, o cascalho voou quando saímos de repente. Os javalis ainda correram por uns 20 metros, depois desistiram. O maior ficou parado no meio da estrada, nos olhando desaparecer. Só reduzi a velocidade quando a ponte já estava mais de 1 quilômetro atrás. Ele estava largado no banco do passageiro, tremendo de frio, com o olhar vazio. Eu segurava o volante tão forte que meus nós dos dedos doíam. Lá fora, os bosques de outubro passavam borrados por folhas em chamas e já não me pareciam bonitos. Pareciam sinais de advertência que fomos idiotas demais para ler. E também não houve nenhum desfecho heróico. Fomos embora e deixamos essa história para trás. Nós não chamamos nem a polícia, nem os guardas, nem mesmo o hospital. O que a gente poderia dizer? Que um animal selvagem nos deu um susto monstruoso. Não existe realmente ajuda para isso. Sou criadora de vacas no meio oeste. Não é o melhor trabalho, mas é um emprego. E como está difícil achar algo bem pago, aprendi a ser grata por isso. O trabalho inclui limpar atrás das vacas, cuidar dos cascos, ordenhá-las e auxiliá-las no parto quando necessário. É um trabalho um pouco complicado visto de fora, mas eu me acostumei bem com ele. Já não percebo mais o fedor como antes. Naquela época era quase insuportável, mas hoje está tudo bem. A fazenda pertencia ao meu pai, e antes disso tinha pertencido ao pai dele. Vou contar a história do meu pai, que ele me relatou quando comecei a trabalhar aqui, como lição do que não fazer ao cuidar de animais e trabalhar em fazenda.
Ele faleceu há muito tempo já. Que a alma dele descanse em paz. Essa história me assombrou por anos, então decidi contá-la para que outros julguem. Isso foi nos anos 60, quando meu pai, com uns 20 e poucos anos, trabalhava na fazenda com o pai dele, Bill. Ele odiava. Ele odiava o cheiro de esterco, que só piorava com o calor do verão, e não havia nada pior do que limpar atrás das vacas. Na verdade, as vacas ficavam em um enorme celeiro. Era basicamente um depósito onde as vacas eram alimentadas e dormiam. Durante o dia, pastavam e à noite defecavam no chão de concreto. De manhã, quando as vacas iam pastar, meu pai usava uma mangueira longa para lavar os excrementos até o fim do galpão, para a fossa que levava ao tanque sob a fazenda. O tanque se enchia e uma vez por semana chamávamos alguém para esvaziar o tanque e se livrar dos resíduos. Era um trabalho realmente desagradável, mas meu pai fazia mesmo assim. Meu avô achou que havia trabalho demais na fazenda para ele e meu pai, então decidiram contratar outro homem para trabalhar na fazenda. Nas primeiras semanas, não acharam interessados na vaga. E assim foi até encontrarem Fred no supermercado local. Ele tinha cerca de 30 anos e buscava trabalho, sem emprego há anos. Estava desesperado por um salário, pois sua esposa estava grávida do primeiro filho. Meu avô o contratou no supermercado. No dia seguinte, Fred já estava na fazenda e meu pai nunca viu alguém trabalhar tão duro. Ele era determinado e muito ambicioso. Ele vivia correndo pela fazenda, consertava o que precisava e tentava aprender tudo com meu pai e avô. Ele gostava do trabalho e dizia a todos que queria ser bom no que fazia. Acreditava no trabalho honesto e que as pessoas deveriam merecer o salário. Meu pai admite que adorava trabalhar com Fred, não só pelo esforço, mas também por ser ingênuo e fácil de manipular, ao que parece. Meu avô dava várias tarefas para o meu pai fazer durante o dia, e toda vez que pediam para ele fazer alguma coisa, ele pedia para o Fred fazer. Fred não se incomodava porque não sabia, e meu pai não se importava, pois dava menos trabalho. Em 4 meses, Fred fazia quase todo o trabalho na fazenda. Meu pai achava engraçado que ele obedecia a tudo, sem questionar, sempre feliz em ajudar. Numa manhã quente de verão, as vacas saíram para pastar. Meu avô pediu ao meu pai para limpar o esterco e levá-lo à fossa no fim do celeiro, como sempre fazia. Meu pai pediu ao Fred para fazer isso e sentou-se em frente ao celeiro para fumar. Após terminar, Fred foi contar ao meu pai que teve uma ideia que, segundo ele, seria muito benéfica para a fazenda. Ele disse ao meu pai que, esvaziando o tanque sob o celeiro, poderia usar os excrementos das vacas como adubo nos campos, fertilizando as plantas e fazendo-as crescer ainda mais rápido. Meu pai disse que achou a ideia estúpida no início, mas depois achou engraçado ver se Fred tentaria esvaziar o tanque de excrementos e aceitou. Ele não contou nada ao meu avô porque sabia que ele nunca aceitaria e só queria ver o que ia acontecer. Ele ensinou Fred a acessar a válvula e esvaziar o tanque nos tonéis grandes. Ele explicou para ele ter cuidado e não girar a válvula rápido, senão o cano entupiria e precisaria chamar alguém para consertar. Meu pai deixou o Fred fazer o que precisava e foi verificar as cercas ao redor do celeiro para garantir que tudo estava em ordem. O que meu pai não sabia na época era que o Fred iria girar a válvula rápido demais e que o cano iria entupir. O Fred então iria abrir a parte de cima do tanque e tentar puxar a lama para tentar desobstruir o que estava entupindo o cano. Meu pai ouviu gritos vindos do celeiro e correu para ver o que estava acontecendo. Ele desceu no tanque e o que encontrou lá o horrorizou. Fred caiu no tanque de 5.000 galões que não era esvaziado há uma semana. Ele estava se afogando nas fezes espessas, tentando desesperadamente encontrar ajuda. Quando meu pai chegou ao topo da escada e olhou no tanque, viu apenas a mão do Fred saindo da lama marrom. Ele o agarrou e tentou tirar o Fred de lá, mas não tinha apoio suficiente no topo do tanque. Ele conseguiu puxar o Fred para cima o suficiente para que ele pudesse dizer ao meu pai que só estava tentando consertar sua besteira porque sabia que eles teriam que pagar alguém pelo erro dele. Ele estava mal, mas meu pai o acalmou dizendo que tudo ficaria bem e para não soltá-lo, então seu aperto cedeu. Fred mergulhou de novo nos excrementos. Mas dessa vez, meu pai não conseguia segurar nenhuma parte do corpo de Fred para conseguir salvá-lo. Meu pai realmente não sabia o que fazer, então ele atravessou a fazenda o mais rápido possível para buscar meu avô, que imediatamente chamou a polícia. Quando eles voltaram para o tanque, a mão de Fred já tinha desaparecido sob a lama, e meu avô e meu pai não podiam fazer nada além de esperar. A polícia e os bombeiros chegaram sem saber o que fazer.
Eles acabaram deslizando uma barra de metal no tanque com um tipo de laço na ponta, e quando tiraram Fred de lá, ficou claro que ele havia falecido. Meu pai ficou horrorizado e se sentiu culpado. Ele sabia que era uma má ideia, mas achou que seria engraçado. Ele poderia ter impedido Fred de fazer isso, mas sua própria arrogância o impediu. A esposa de Fred ficou viúva e nunca se casou novamente. Ela deu o nome de Fred ao filho e acabou se mudando. Meu pai trabalhou tão duro quanto Fred todos os dias de sua vida, em homenagem ao homem por cuja morte se sentia responsável. Meu pai faleceu em 2018 e a última coisa que me disse foi para nunca tirar proveito do trabalho alheio.